que é igreja. Eu sei que você está cansado de ouvir falar o que é igreja, 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 mas eu não vou me cansar de falar. Eu vou continuar falando o que é a igreja, o que é Cristo, o que é o Evangelho. Sabe, às vezes na nossa trajetória como igreja, nós sempre vamos ter que voltar em assuntos que a gente cansou de ver, de ouvir, de falar. Por diversas vezes nós já falamos algo, mas sempre nós vamos ter que voltar. Temas muito conhecidos nossos, sempre vai ter que voltar para a gente falar, para a gente abrir um caminho sobre isso. Os psicólogos dizem que o nosso cérebro, ele é como pisar todos os dias em um caminho na grama. Aquele caminho, ele vai ficando marcado se você pisar nele todos os dias. E nós vamos sempre querer andar por aquele caminho, correto? Se tem um caminho já no meio da mata, no meio da grama, como que a gente vai querer andar por aquele caminho? Porque é mais seguro. Só que também é um perigo a gente querer trilhar caminhos, fazer um caminho e sempre ir por ali porque é mais seguro. E por que eu estou falando isso? Porque por diversas vezes você vai ver não somente o pastor deste lugar, mas pregadores, líderes deste lugar, pessoas que ainda serão formadas aqui falando talvez a mesma coisa por diversas vezes. E está tudo bem, porque a gente quer trilhar caminho, a gente quer abrir caminho, a gente quer marcar caminho no meio da grama, para que o nosso cérebro entenda o que está falando. E eu confesso que como pregador, a minha tentação é sempre falar algo novo, e eu posso cair nesse erro. Poxa, eu tenho que falar algo novo para a igreja. Então eu acabei de pregar no domingo, eu já tenho que pensar que domingo que vem já tem algo novo, o que os irmãos vão pensar. Mas não é bem assim que funciona. Se talvez eu viesse aqui e falasse o mesmo sermão 4 vezes no mês, estava tudo certo, porque é a palavra de Deus. A gente está trilhando caminhos. Mas entende, se eu falar somente algo novo para você, eu vou só estar passando uma vez na grama, e o seu cérebro vai continuar igual. Mas se eu falar várias vezes, o seu cérebro vai ser pisado várias vezes, o meu cérebro vai ser pisado várias vezes, e aquilo vai abrir um caminho para algo. Vocês conseguem entender? Então tem temas que a gente vai ter que voltar e falar sempre, porque é necessário. E talvez a nossa mente, ela foi pisoteada, da mesma forma que isso é bom, a gente é pisoteado por algo bom da palavra de Deus, a gente pode ser pisoteado por algo ruim. E eu sei que a nossa mente, por anos e anos, e principalmente se você está há muito tempo dentro de uma igreja, ou ainda frequenta esses ambientes há muito tempo, a sua mente, ela foi pisoteada por anos e anos, talvez com conceitos errados. Talvez não dentro da igreja, mas afora do que é realmente uma igreja. Conceitos errados do que é a igreja. A gente vai pensando coisas erradas sobre a igreja, a gente vai vivendo aquilo e a gente se contenta com aquilo. Mas nós precisamos tratar mais uma vez do que realmente é uma igreja. Presta atenção, imagine se um homem, ele não sabe nada de igreja, por exemplo, e ele foi parar numa ilha deserta apenas com uma Bíblia, essa Bíblia aqui. Foi parar, ele nunca viu igreja, não sabe o que é igreja, nunca viu nada no YouTube, e ele foi parar nessa ilha deserta com essa única Bíblia. Aquele homem não tinha nada para fazer, né? Começou a ler a Bíblia, e foi lendo, e um certo dia alguém vai lá e consegue encontrar aquele homem naquela ilha deserta e resgata ele daquela ilha e leva ele para a cidade. E ele conheceu na palavra de Deus uma tal de igreja. Ele entendeu, ele leu sobre uma tal de igreja que foi fundada, que foi criada, que foi edificada. E ele aprendeu, e o que ele tem na mente dele? Ele quer entrar agora, ele quer saber onde está essa igreja. Ele quer saber onde está essa igreja. Ele foi resgatado e ele está ansioso por conhecer a igreja. E esse homem agora entra em uma das nossas igrejas por aí, não somente aqui. Esse homem, ele vai ver aquilo que ele aprendeu de igreja, lendo aquela palavra de Deus. Ele vai ver a igreja que ele leu aqui naquela ilha deserta. Ele vai ver com os olhos dele sendo a mesma igreja, aquela que ele está indo agora, entrando agora. Entende? Isso é muito sério,
Porque se esse homem, ele leu a palavra, ele entendeu o que era a igreja, mas ele entra em um lugar, porque a gente fez da igreja um lugar, ele entra num lugar e começa a ver, falando, peraí, cadê a igreja que eu queria ver aqui? Cadê a igreja de Atos? Cadê a igreja? Cadê? E não é que não vai ter falha não, irmãos, que a igreja de Atos tinha muitas falhas. Não, a igreja, as 7 igrejas de Apocalipse tinham inúmeras falhas, está lá tudo registrado. Mas talvez aquela igreja que ele entrou não está vivendo a essência do que realmente é uma igreja. E eu sinto dizer que durante o tempo, homens, doutrinas de homens, deturparam o nome da igreja. Criaram reinos para eles mesmos. Criaram impérios para eles mesmos. Ou seja, o mais importante é a instituição do que a palavra de Deus. Então, não é que a igreja ali é uma igreja, mas a instituição é poderosa. Então, o pastor, ele não faz mais o que a Bíblia fala, ele faz o que a instituição ensinou ele a fazer. E a gente vai vivendo essa vida mesquinha, de que não é igreja. A gente pode achar que a gente está entrando numa igreja, a gente pode achar que a gente está pregando, a gente pode achar que a gente está servindo, mas talvez a igreja, ela não está com a essência dela verdadeira. Eu não estou falando que quem está dentro dessas igrejas não vai ser salva, não estou falando disso. Eu estou falando que a igreja, ela precisa lutar para viver a essência dela. A gente não pode se contentar, porque a gente tem aqui, hoje a gente tem 20 membros, mas daqui a pouco a gente pode ter 1000, a gente pode ter 10.000, e eu como pastor, os líderes que estarão aqui, os pastores que estarão aqui, podem fazer da âncora aqui um tempo, um império, e falar, não, é assim, 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 e esquecer da igreja que está na palavra de Deus. Esquecer que quando os nossos olhos piscar neste lugar, apagar neste lugar, a gente vai estar com a igreja de Cristo, que não tem nome, que não tem nada disso. É a igreja de Cristo. É viver a essência. Talvez a gente aprendeu que a igreja, ele é um prédio. Ah, você vai na igreja hoje? Eu vou. Aonde? No endereço tal. Eu vou à igreja. A gente aprendeu talvez que a igreja é o prédio, mas igreja não é prédio. Senão a gente talvez nem estaria entrando dentro da igreja, né? A gente estaria meio perdido, meio rebelde. Mas a igreja não é essa casa, a igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição, a igreja não é os prédios que a gente pode comprar, que as igrejas compram, os monumentos. Não, a igreja não é isso. Não é isso. O prédio sim, ele é importante para nós usarmos, para nos reunirmos. Beleza. Mas o prédio não é a igreja. Então, em primeiro lugar, a igreja não é prédio. Igreja não é estrutura. Igreja não é equipamento. Igreja não é microfone. Igreja não é cadeira. Não, igreja não é isso. Porque senão a gente está muito pobre de ser igreja. Em segundo lugar, igreja não é ponto de pregação. Meu Deus, não é? Na igreja tem pregação? Tem. Você está ouvindo uma agora. Talvez você nem queria estar ouvindo, mas você está ouvindo. Que bom que você está ouvindo. Mas igreja não é apenas um ponto que você vem, escuta a palavra e vai embora. Isso se chama YouTube. Você pode entrar lá, colocar a palavra que você quiser. Ah, um pregador que pega mais leve. Não, eu quero um que fala do inferno. Você pode colocar lá, pregador que fala do inferno, você vai encontrar. Ali é um ponto de culto, ali é um ponto de pregação. Ali você pode ouvir pregação de todo jeito. Mas a igreja não se baseia em ser um ponto de pregação. A igreja por si só, ela é a testemunha de Jesus. Ela é a pregação. E ainda que se não tivesse ninguém com o microfone aqui na mão falando, mas se a gente estivesse reunindo, sendo testemunha de Cristo, a gente continuaria sendo igreja. Então a gente pode tratar a igreja, não, a igreja, eu vou na igreja hoje para me ouvir a pregação, para mim ser abençoado. Não cai nessa não, porque a igreja não é ponto de pregação. A igreja não é ponto de pregação, por mais que aqui esteja, por mais que aqui tenha a pregação. Outra mentira, a igreja é hospital. Quando um doente, eu te pergunto, quando um doente está bem ruim, ele é curado lá naquele hospital,
qual que é a primeira coisa que ele fala para o médico, ou ele pergunta? Que horas que eu vou embora? Que horas que é a minha alta? Poxa, eu não aguento mais ficar aqui. Poxa, mas o hospital curou você. Pois é, mas eu não gosto do hospital. E a gente faz igreja um hospital. Eu entendo, existem feridos que chegam na igreja, existem tudo certo, mas aí, se a gente tratar a igreja como hospital, quando essa pessoa é curada, a primeira coisa que ela fala, eu quero ir embora. Eu já resolvi o meu problema, eu já fui curado, eu já fui libertado, eu já fui transformado, então agora eu quero ir embora. Enquanto nós tratarmos a igreja como hospital, sempre vamos repetir a pergunta maravilhosa que eu já ouvi: poxa, eu tenho que ir à igreja? Eu tenho que ir? Eu fico muito nervoso quando alguém pergunta isso para mim. Mas talvez a gente não faz com os nossos lábios, mas dentro do nosso coração a gente pergunta: poxa, hoje está chovendo, está frio, eu tenho que ir à igreja? Por quê? Porque a gente trata a igreja como um hospital. Eu tenho que ir no hospital fazer exame? Eu tenho que visitar aquele médico? Eu tenho que ver? Poxa, eu tenho. Vou lá então. A gente começa a perguntar para Jesus: eu tenho que ir para a igreja, Jesus? E a gente começa a questionar e faz um fardo, porque a gente entendeu que igreja é hospital e ninguém gosta de ir no hospital. As pessoas vão, mas só para ser curada aí, ó. Outra coisa, igreja não é um elevador. O pessoal que mora no prédio aí sabe bem, né? Você não tem que pegar às vezes o elevador com alguém. Você quase não pega elevador, né? Mas o Edo tá lá no quinto. Tem que pegar com alguém. Por quê? Porque você precisa daquele elevador. Não importa se você tá do lado da pessoa. Você quer o quê? Subir. A gente se reúne. A gente aluga prédio. A gente cria estrutura. A gente faz um monte de coisa só pra gente se apertar um pouco dentro do elevador, pra gente subir. Então eu não estou ali no elevador porque eu gosto daquela pessoa. Não, eu estou ali porque eu quero subir. Não importa se a pessoa do lado está fedendo ou não, eu quero subir, eu não estou nem aí com essa pessoa. Eu tenho que conviver contigo nesse elevador porque eu preciso ir para o meu destino, que é o céu, porque eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, então eu fiquei sabendo que indo para a igreja eu vou para o céu, e agora eu não gosto de fulano, mas eu tenho que conviver com ele, poxa vida, mas poxa, a igreja é um elevador, né? Então eu estou subindo, isso que importa. Igreja não é um elevador que você usa a estrutura para subir, para descer, para ir para onde você quer. E por final, igreja não é um clube social. Meu Deus, e agora? Nós não vamos ter mais lanche, não vamos ter retiro, não vamos ter nada. Agora lascou tudo. Por que não me falou antes? Porque eu já tinha procurado outra igreja, não sei o que. Igreja não é um clube social. Entenda? Eu estou falando da essência da igreja. Igreja não é um clube de amizade que eu gosto de ir, dar risada e eu vou embora. Poxa, se o pastor pregou sério, eu fico triste com ele. Porque olha, pastor hoje parece que, sei lá, aconteceu alguma coisa, bebeu alguma coisa amarga, alguma coisa assim. Não, o pastor hoje está engraçadão, né? Poxa, veio pregador de fora hoje, e esse pregador, ele é legal. E a gente faz a igreja um clube social. Que clube social é diferente de comunhão. Clube social eu vou só para satisfazer os meus desejos. Eu vou no clube tomar banho de piscina, eu vou no clube jogar uma bola, só porque eu quero satisfazer isso. E a gente faz da igreja isso. Eu vou para a igreja só para mim ter amizade, para me casar, para me namorar, para me fazer o quê? Não sei. E a gente vai fazendo da igreja um clubão social. E o problema do clube social é que as pessoas vão porque elas são convencidas de que o clube social é bom. E presta atenção nisso. A gente como igreja pode estar atraindo as pessoas para dentro da igreja para mandar elas para o inferno. Porque o nosso papel como igreja não é convencer a pessoa de que igreja é legal de estar, de que se você vir na igreja você vai ser salvo. Não. O nosso papel é pregar o evangelho e essa pessoa nascer de novo.
E quando ela nasce de novo, ela entende que agora tem uma família. Então ela vai vir no culto, não tem problema. Ela vai vir, ela vai participar, ela vai ter comunhão com essa família. Mas qual que é o problema de muitos? E o que a gente pode cair? A gente traz gente aqui, a gente tem 100 pessoas. Mais de 100 pessoas, 60 pessoas foram convencidas de que igreja é bom, mas elas nunca nasceram de novo. Essas 60 pessoas vai matar as 40 que está aqui. Então não adianta nós termos igreja cheia de pessoas convencidas de que igreja é bom. A gente precisa ter igreja cheia de pessoas que nasceram de novo. É o evangelho, tem que ser pregado. As pessoas nasceram de novo. E pessoas que só foram convencidas de ser igreja, esse é um problema, porque é as que mais dá trabalho. Quem nasce de novo tem trabalho, tem problema, faz um monte de coisa. Mas quem é convencido não tem como, porque não nasceu de novo. Ela não nasceu de novo, então ela vai dar trabalho. Ela só está ali porque ela acha que este lugar é bom. E a gente está numa geração que ir para a igreja é bom para a sociedade, né? Faz bem para o meu psicológico, o meu emocional ir para a igreja. E a gente enche igrejas. As igrejas estão cheias de gente convencida de que igreja é bom. Mas a gente não precisa de gente convencida de que igreja é bom, porque a igreja, ela já tem sua identidade. Ela é a noiva de Cristo. A gente precisa de gente, volta a repetir, que nasça de novo. Então quando você for evangelizar alguém, e eu não estou falando você não convidar alguém, você deve convidar, você deve chamar pessoas, mas entenda a hora para que essa pessoa seja convertida, que ela tenha um encontro com Jesus. Porque se essas pessoas que são convencidas a participar de uma igreja, elas são convencidas, então ela acha que ela é nascida de novo, ela acha que ela tem uma essência. E essas são as piores, porque a gente não consegue mais convencer de que ela não foi nascida de novo. Porque dentro dela ela fala, não, eu já nasci de novo. Não nasceu nada. A árvore a gente conhece pelo fruto. Se o fruto é podre, a árvore é podre. Qual que é a definição bíblica então para a igreja? Presta atenção, há relatos que no ano 100 depois de Cristo, havia 25 mil cristãos no planeta. 25 mil, somente. No ano 200 anos depois, os relatos dizem que 20 milhões de cristãos estavam espalhados pelo planeta. Como que houve esse crescimento? Como que teve esse crescimento em 200 anos, de 25 mil para 20 milhões, perdão? Porque um grupo decidiu viver igreja. Um grupo decidiu pregar o evangelho para que pessoas sejam salvas, convertidas. E se você está com a sua Bíblia, abra ela, por gentileza, em Efésios capítulo de número 2. Carta aos Efésios, capítulo 2, verso número 11. Novo Testamento. Pega Gênesis e vai indo aí. Ou pega Apocalipse e vem vindo. Efésios 2, Efésios capítulo 2, verso número 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: não esqueçam que vocês, apóstolo Paulo escrevendo na igreja, não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham o privilégio do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Até aí, mantenha sua Bíblia aberta que a gente vai ler mais depois. Paulo está falando aqui de nós gentios. Nós estávamos afastados de Cristo, a não ser que aqui tem algum descendente aí de Israel, de judeu.
Nós não tínhamos o privilégio que tem o Antigo Testamento do povo de Israel. Nós não tínhamos a promessa da aliança. Vivíamos no mundo sem Deus e sem esperança, é o que o apóstolo Paulo vai falar. Nós não tínhamos o privilégio do povo de Israel, não conhecíamos as promessas da aliança, vivíamos no mundo sem Deus e sem esperança. Mas olha o que o versículo 13 vai dizer: agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Essas palavras é para a igreja de Éfeso, mas também é para nós como igreja. Essas palavras é para a igreja âncora hoje. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto de Deus por meio do sangue de Cristo. Aqui ele está falando sobre a igreja de Cristo. A igreja era esse povo de Deus que agora tinha judeu e gentil junto. Estava tudo junto, tudo misturado. Em Cristo o muro da separação foi derrubado e agora não tem mais judeu, não tem gentil, tem um novo tipo de pessoa, tem uma nova espécie de pessoa que se chama igreja de Cristo Jesus. Já não tem mais judeu, já não tem mais gentil, já não tem alguém da Pérsia, não, agora existe um só povo. Se crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, essa pessoa é salva e ela é chamada de igreja de Cristo. Agora nós estamos perto de Deus. E Paulo, mais para frente, vai exemplificar o que é a igreja. Versículo 19: Nós, em primeiro lugar, somos uma família para o Pai. Versículo 19: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Somos uma família para o Pai, para Deus. Uma família é um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue devido a uma descendência em comum. Tem uma aliança de sangue. Nós somos da mesma família porque chamamos a mesma pessoa de pai. A Isabela não chama, ela não é irmão do Miguel porque ela escolheu, o Miguel chegou, ela já estava aqui. Não, é porque ela tem o mesmo pai. É por isso que eles fazem parte da mesma família agora. É o Pai nosso que estás no céu. E família a gente não escolhe. Família a gente pertence. Tem um que nasce e já está lá uma irmã. Tem um que nasce primeiro e depois vê o irmão nascendo. Não importa se achou ruim, se tem ciúmes. É família. Porque tem um único pai. E como faz para fazer parte dessa família? Uma única coisa: você precisa nascer de novo nessa família. Ou seja, se eu quisesse ter mais filhos, para fazer esse filho fazer parte da minha família, ele tinha que nascer na minha família. Ele tinha que nascer na minha família. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Então não adianta chegar na família de Deus e falar: poxa, eu sou família de Deus. Não. Nem um filho chega na minha casa, bate no peito e fala: agora você é meu pai. Não é bagunçado assim. Para você fazer parte da família de Deus, você precisa nascer de novo nesta família. Ah, eu era da família de Satanás. Beleza. Eu era da família de Satanás, irmão não sei o que, do demônio, e beleza. Agora você tem como fazer parte da igreja de Cristo, da família de Cristo. Como? Nascendo de novo dentro da igreja de Cristo. Nascendo de novo em Cristo, nascendo de novo no Senhor Jesus. E aí sim, a gente pode olhar para Deus e falar: Pai nosso. Agora a gente é família. Quando você nasce de novo, agora nós temos uma aliança de sangue. Poxa, eu sou São Paulino e o palmeirense chegou e ele resolveu nascer de novo. Vou ter que aceitar ele. Porque ele agora tem uma aliança de sangue. Isso não está sobre o meu controle. Ele nasceu de novo, agora ele é meu irmão. Ele é meu irmão.
nós todos agora podemos falar Pai Nosso. O que diferencia, por exemplo, o nosso encontro como igreja nessa noite de um encontro de amigos apenas? O que pode diferenciar? A gente pode falar, poxa, é a mesma coisa. A diferença é a aliança que nós temos. Pessoas podem se reunir por aí, pessoas podem fazer um monte de coisa, mas somente na igreja de Cristo existe uma reunião, existe um encontro baseado em torno de uma aliança. E quando nós temos uma aliança, e se nós temos uma aliança, é muito difícil nos separar. Porque agora já não tem mais traição que possa corromper essa aliança, já não tem a gente achar que está diferente, a gente achar que pode fazer tal coisa, a gente fala, não, nós temos uma aliança de sangue, e a aliança de sangue de Jesus Cristo na cruz. Então, seja, a gente está junto e misturado e não tem jeito de sair fora, a não ser que você queira morrer para Deus. Aí quando você morre para Deus, você já não tem mais essa família de Cristo. Nós temos uma aliança. Nós não estamos nos reunindo por um interesse individual, não. Nós não estamos nos reunindo porque nós estamos nos reunindo porque nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Se não for assim, a gente vira um clube social. Lá na frente tem uma cruz, tem uma placa de igreja, tem cadeira, parece igreja, mas não tem nada a ver com igreja. Tem a aparência de igreja, mas não é igreja. Já viu alguém na internet ou por aí que parece você? Ou que parece fulano de tal? Só parece, mas não é irmão. Mas é igualzinho, parece mais do que o próprio irmão dele. Só parece, mas não é irmão. Se não for assim, a gente vira um clube social. Igreja não é sobre gostar, é sobre amar. Ah, eu não gosto. E daí? Quem sou eu na fila do pão? Você está amando? Poxa, eu tenho que amar. Ah, mas você está amando, é sua família, seu irmão. Ah, mas ele é complicado, que não sei o quê. Não importa, ele é teu irmão, meu filho. Eu tenho um irmão complicado, ele dá trabalho, mas ele é meu irmão. No mundo físico, tá? Não estou apontando para o Elton, não. Então fiz aqui. Tá. Deixar claro, né? Meu irmão de sangue mesmo. O que é a igreja também? É um corpo para o Cristo. Versículo 15 de Efésios, no capítulo 2. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ou seja, igreja é uma família para Deus, para o Pai, é um corpo para Jesus, para Cristo. Aqui diz respeito sobre as nossas diferenças. Igreja não é uniforme, todos iguais. Não, isso é caminhão de japonês. Igreja não é todo mundo igual. Igreja é unidade, todo mundo diferente, andando num só homem, colocando só uma cabeça em cima de nós, Jesus. Ah, mas o braço está um pouco diferente do outro. Não importa, é importante que a cabeça é Jesus e a gente vai andar. Ah, mas a minha perna esquerda está com ciúme da direita. Pois é, quer arrancar ela? Você quer arrancar ela? Beleza, vai ficar igual um Saci Pererê por aí. Não é sobre a gente ser igual, é sobre ter uma unidade. Igreja não é ajuntamento dos iguais, igreja é ajuntamento dos diferentes, andando em unidade. Ou seja, não existe a gente vir assistir uma pregação, cantar algumas músicas e ir embora para casa. Nós somos igreja de verdade quando nós, como membros, participamos do que está acontecendo no corpo de Cristo. Caso contrário, nós não somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, somos membros que a gente acha que a gente pode andar sozinho. Coitado do braço, achando que pode meter uma faca nele mesmo e falar que pode andar por aí sozinho. Ah, vou andar aqui, porque eu sou braço e, enfim, estou fim do corpo. Igreja é corpo.
este corpo ele só anda quando cada um cumpre a sua função. Se eu sou um braço, eu não vou conseguir caminhar, porque braço não caminha. Eu preciso de cada um. É o que a palavra, a canção diz: eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Não é nem porque eu quero, é por uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Porque eu preciso do meu irmão. Porque senão eu não consigo andar, não consigo caminhar. Ou seja, nós como igreja, nós somos um corpo para o Cristo. Ele é a cabeça, Ele está nos dando direção, e a gente é o corpo, e a gente vai aonde a cabeça quer ir. Porque o pé só anda porque a cabeça deu ordem para ele andar. A mão só mexe porque a cabeça deu ordem para ele mexer. O dedinho coça porque o cérebro deu ordem para ele coçar. E por fim, a igreja é um templo para o Espírito Santo. É uma família para o Pai, é um corpo para o Filho, e é um templo para o Espírito Santo. Versículo 19: portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos a sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Igreja não é feita de tijolo, igreja é feita de pedras vivas. Igreja não é feita de tijolo, é pedras vivas que é feito. Discípulos de Jesus, eu e você somos igreja. Você não é a igreja, eu não sou a igreja. Você não é a igreja não. Sabia? Sabia que você não é igreja? Por quê? Eu falei para eles antes do culto, só para ficar bonito. Nós somos a igreja. Não tem como ser igreja sozinho. Nós juntos somos igreja. Quando formamos o templo para o Espírito Santo, ele se manifesta. Ele se manifesta. As construções na época eram feitas de pedras separadas. E em todas as construções tinha que ter a pedra angular que segurava todas as outras. E o texto diz que a pedra angular é o próprio Jesus. Todas as outras pedras precisavam ser parecidas com essa pedra. E hoje nós somos esse povo que precisa buscar diariamente a semelhança de Jesus Cristo. Quanto mais parecidos com Cristo nós somos, melhor essa edificação fica. É o que o texto está falando. Nós somos juntos, somos a casa do Espírito Santo, sua casa, edificada sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Concluindo, se fosse resumir tudo isso em uma só palavra, essa palavra seria nós. Igreja é quando eu abro mão do eu para sermos nós. Igreja é quando eu abro mão de que eu quero ficar em casa, eu quero para onde eu quero ir, eu quero viver meus próprios sonhos. Eu mato isso e eu falo: o que nós vamos querer? O que nós queremos realmente como igreja? É quando você abre mão do seu eu para sermos nós e caminharmos juntos nessa missão. Que não busca seus próprios interesses, mas se submetem uns aos outros. A palavra fala isso: se submetam uns aos outros. Se cada um se submetesse uns aos outros, a gente seria pessoas que edificariam um corpo cada dia mais para o Senhor. Quando a igreja se reúne em volta de Cristo e pede para Ele ensinar a orar, Ele diz: Pai nosso, pão nosso. Presta atenção no plural. As ofensas nossas, as nossas tentações, tudo nosso. Ou seja, você já não peca só para você peca para todo mundo. E o perdão que você recebe é para todos. Porque é Pai nosso, é o nosso Pai, é o pão nosso. Você já não pede pão só para você tem que pedir pão para o seu irmão também. As ofensas também, você não sabe o que seu irmão fez, mas ele ofendeu alguém, pode ter certeza. Fica tranquilo, todo mundo ofendeu alguém. Já pede perdão já por ele. As nossas tentações é tudo nosso.
Você não pode sair desse culto hoje e passar a próxima semana achando que você é igreja sozinho. Não faz isso, porque é bem provável que lá no último dia o Satanás vai olhar para a tua cara e falar: bem-vindo. Você achou que esse era meu amigo? Eu vou sofrer junto contigo. É sério. Mas igreja é salva? Não, igreja não salva não. Pastor não salva, padre não salva, ninguém salva a não ser Jesus Cristo. Mas quem é salvo em Jesus Cristo não tem como olhar para sua própria cabeça e falar: se vira. Não, ele faz parte do corpo. Tira as palavras da sua boca, tira as palavras do teu coração, tira a palavra da tua alma, as seguintes palavras: eu, meu, e coloque nós e nosso. Que a minha semana seja abençoada. Não, que a nossa semana seja abençoada. Porque você tem irmão. Presta atenção, lá em Jesus no Getsemane, ele entra no Getsemane em um profundo sofrimento. Antes de ele ir para a cruz, ele sabia que ia para a cruz. A angústia de Jesus, ela foi tão grande que o médico Lucas vai dizer que na cruz ele soa sangue. Ele teria que sofrer a pior maldição de todas. Não era a maldição dele não era ele sofrer e os pregos doer na mão dele. Não, Jesus não estava preocupado com dor física, porque discípulos de Jesus foram jogados na boca de leões e morreram rindo e cantando. Então Jesus, o mestre, não estava preocupado com a dor. Mas quando Jesus grita: Deus meu, por que me abandonaste? Ele está simplesmente aceitando e entendendo que ele, de alguma forma, foi deixado de lado por Deus naquele momento. Ele deixou de ser filho por aquele momento, para que hoje a gente pudesse olhar para o nosso Pai e declarar que Ele é Pai nosso. É por isso que ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Ele aceitou passar um período gritando: Deus meu, por que me abandonaste? Para que a gente pudesse clamar a eternidade toda, gritando: Pai nosso, Pai nosso. Eu não sei o que você aprendeu na sua vida, do que é a igreja, do que você, eu não sei. Mas a minha oração é que, se você foi aprendido alguma coisa errada, que Deus derrube tudo. Derrube, que é melhor você derrubar e construir novamente, do que lá na frente você falar: poxa, era para viver isso? Era para viver isso. Isso é o Evangelho. Isso é a igreja verdadeira. Isso é a igreja que vai morar com Ele. Entendemos que agora você tem uma família que não será destruída. Entender que agora temos uma aliança, e essa aliança gera uma missão. E para ser bem sincero, a gente precisa ansiar diariamente viver igreja, estar no meio da igreja. Eu vou ter que ir todos os dias no prédio? Não, porque a igreja não é prédio. Poxa, quando eu tiver na igreja? Não, porque a igreja não é hospital. Poxa, eu vou ter que subir no elevador só para ir com essa pessoa? Não, porque a igreja não é elevador. A igreja é o corpo de Cristo, que você precisa caminhar com Ele. Eu quero viver as promessas da igreja escritas na palavra de Deus. Eu quero viver esse avivamento no meio da igreja. Eu quero ver os ossos secos criando carne e vivendo novamente. Eu quero parar de olhar para os que usam o nome da igreja de forma errada. Eu quero começar a olhar porque a Bíblia diz sobre a igreja. Porque o que é a igreja não é o que estão fazendo com o nome igreja, é o que a Bíblia fala que é a igreja. Quero começar a olhar para o que a Bíblia fala sobre a igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Ou seja, uma porta, para não prevalecer, a gente tem que chegar de chute e arrebentar tudo. E por que nós, como igreja, a gente fica: meu Deus, Satanás, o que está acontecendo? O inimigo se levantou. Não, meu querido, a gente tem autoridade pelo poder do nome de Jesus para chutar a porta do inferno. Porque Satanás, ele já é alguém derrotado. Eu quero ver o inferno sendo saqueado.
e pessoas sendo transformadas, encontrando sua verdadeira esperança em Jesus. Eu não quero ver pessoas convencidas de que igreja é legal. Não. Transformada. Quero ver gente que fez um pacto com o Senhor, um pacto de sangue com o Senhor, vendo o sangue do Senhor jorrando naquela cruz, porque essa pessoa, ela vai entender que agora ela é família. Igreja é o plano de Deus para espalhar as boas novas do Evangelho em toda a... Eu vou falar instituição, mas você entenda o que eu estou falando. Duas instituições que são mais atacadas por aí, que desde sempre resistida, porque as duas instituições mais importantes que existem, os dois povos mais importantes que existem. Ele nos chama nessa noite para ser igreja.